margem esquerda do rio Paraguaçu, Cachoeira. À direita, São Félix. Quem olha pelo lado de lá tem uma linda vista da cidade presépio. Quem pisa do lado de cá conhece um patrimônio cultural do Brasil. O Saberes Cruzados está a 115 quilômetros da capital baiana para visitar mais um município do Recôncavo. São Félix é terra ancestral dos indígenas tupinambás. Pisar por essa terra é ter contato direto com o passado que está vivíssimo nas pessoas, na arquitetura e nas tradições. Vocês sabiam que São Félix se destacava pela produção de cana-de-açúcar e indústria do fumo, que funciona até hoje? Além disso, lutou junto com Cachoeira pela independência da Bahia. São 134 anos de muita história para contar. E estamos aqui para ouvir cada uma delas. Bora lá? E por falar em histórias, aqui tem uma bastante curiosa, que é contada e recontada sempre na região. Há algumas décadas atrás, lá para 1971, um grupo de trabalhadores da prefeitura foi podar o mato da Ladeira Velha, hoje Ladeira do Milagre. Onde estamos? Quando um dos trabalhadores ia dar um golpe no pé de jacarandá, ele foi surpreendido por uma mulher pedindo que não cortasse. Ele continuou o serviço e então começou a minar água do solo. Há relatos que a água era milagrosa e uma menina cega até voltou a enxergar depois de lavar o rosto com ela. Próximo à nascente foi colocada uma imagem de Santa Bárbara e posteriormente construída uma gruta em homenagem a ela. A gruta é simbólica para todos aqueles que visitam o templo, especialmente para os moradores da Ladeira do Milagre, que falam dela com muita afetividade. Eu acho que é importante para São Félix em todos os âmbitos. A gente é o único lugar que tem uma gruta milagrosa. Nós temos, vamos fazer 52 anos, acho que 52, nós somos de 1971, né? E é um local, além de ser um ponto potencial turístico, mas ele também preserva essa identidade. Aqui a gente recebe romeiro, aqui a gente recebe candomblessista, aqui a gente recebe sambistas, né? A gente recebe pessoas de todos os meios, mesmo religiosos e culturais, que eles se entrelaçam aqui, né, de forma pacífica. Então é importante, porque a gente traz a história desse lugar, que está dentro do centro urbano da cidade, e preserva também o nome da comunidade, o existir da comunidade e a forma de fazer e de viver dessa comunidade. Porque a gente é isso aqui. Então a gente está dentro de São Félix, não é a nossa padroeira, né? Nosso padroeiro é Senhor São Félix, e temos também a Igreja das Meninas. Então a nossa terceira igreja do centro da cidade é a Igreja de Santa Bárbara. Agora, história de Santa Bárbara, história da Ladeira do Milagre, da Gruta do Milagre, todas essas histórias reunidas aí. Como você acha que essas histórias vão ajudar as futuras gerações a preservar a identidade desse local onde estamos? Uma boa pergunta. Então, o que acontece? De verdade, a intenção era fazer esse link mesmo. Antes de cada capítulo desse, eu escrevo um processo mais poético, né, que eu sempre escrevi e guardava comigo. E tem uma dessas escritas que se chama A Ladeira, né? Que aí eu vim trazendo alguns pontos, tipo, essa ladeira se chamava Estrada Real, por aqui passavam os tropeiros. Porque, historicamente também, praticamente São Félix, o comércio de São Félix nasceu aqui. Sim. Porque essa se chamava Estrada Velha, depois Ladeira do Milagre. Falo também sobre essa questão dos nomes. E a Estrada Real era exatamente por isso, porque por aqui que passavam os tropeiros, né? Que eram aqueles cavaleiros que traziam mercadoria e desembocavam aqui no nosso cais. Então, para além de trazer esse processo histórico, não tão engessado, tipo, em tal data aconteceu tal data, pensando também nesse processo, além de para levar para as novas gerações, mas para essa inclusão, né? De trazer isso para a acessibilidade de outros públicos, não só jovens, mas de levar. Então, a minha intenção com esse livro foi exatamente trazer isso, mas de uma forma lúdica, de que não fosse uma história engessada, mas que isso não morresse. Porque, para além desse ser um potencial ponto turístico, de ter tido toda essa história de trajeto, inclusive, se você observar no início da ladeira, tem uma espécie de cruzeirozinho, que eram ali que esses cavaleiros se banhavam, bebiam água e rezavam, e foi aqui, através deles, que isso era uma bacia de água, que eles passavam para se banhar, e aí a gente descobriu que existia esse minadouro.
né? Então, isso aqui era mato, muito mato, e foram eles que fizeram essa descoberta, na verdade, de início. E aí, quando essa comunidade desce e busca esse melhor desbravador de matas, né, que a gente tinha, chamava chefe, que algumas pesquisas trazem que o nome dele era Queleo, que ele morava no 75, porque a gente não tem a imagem, não temos áudio, não temos registros de jornais. Então, traz esse rapaz para cá, e quando ele vai fazer esse processo, é daí que começa essa história mitológica de que ele viu essa mulher, mas foram esses desbravadores que subiam aqui, desciam com essas mercadorias, que traziam. Então, olha que tem história, tem antropologia, tem religiosidade. Então, eu acho que é importante, pelo fato de vir nessa dinâmica de ser um livro publicado, e que isso chegue às escolas, e que também façam com que, além dos alunos, os professores também reflitam, que outras comunidades nossas reflitam, e que o país veja, né, que a gente tem esse potencial, mas que a gente precisa preservar e cuidar desse lugar. Da Gruta à Fazenda Santa Bárbara, vamos conhecer o Museu Espaço Cultural, que abriga obras e memórias de um artista alemão que incorporou ao seu nome um sobrenome genuinamente baiano, Hansen Bahia. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, aqui era a residência de Hansen e sua esposa Ilse. Aqui abriga uma vasta coleção de estilogravuras, pinturas e esculturas do artista plástico, além também de promover uma educação artística, com eventos, exposições e oficinas que incentivam a cultura local. Esse espaço aqui é o Museu Casa Hansen Bahia. Esse museu, né, como nós conhecemos hoje, nem sempre foi museu. Na verdade, aqui era a casa de Hansen e Ilse. E após a morte de Ilse, ele se torna museu e é incorporado na Fundação Hansen Bahia. Isso a partir de 1983. Hansen se naturaliza brasileiro e adota Bahia como nome artístico para ser reconhecido como Hansen Bahia. E chegou aqui nessa casa, ainda a casa estava em ruína, em 1974, quando ele faz a aquisição dessa fazenda, né, que hoje é conhecida como Fazenda Santa Bárbara. E daí inicia o projeto de reconstrução da casa, que fica pronto em 1976, que aí ele passa a residir de fato, que é o mesmo ano que ele vai criar a Fundação Hansen Bahia, lá em Cachoeira. Então essa casa tem toda uma simbologia histórica e também ilustra esse panorama de amor criado por Hansen e Ilse aqui na cidade de São Félix. Hansen ele pensou em construir uma instituição que estivesse aberta para a comunidade, que viesse disseminar novos artistas, incentivar o ensino da estilogravura. Então a casa sempre vai estar aberta para receber os visitantes. Se tiver um grupo quantitativo assim, a partir de 10 pessoas, 15, 30, 40 pessoas, aí a gente recomenda fazer um agendamento, né, no site da instituição, que lá tem o e-mail da coordenação, vai chegar para mim, vai chegar para a gente conseguir fazer os agendamentos. E aí a gente pode estar fazendo um tratamento mais diferenciado com oficina de estilogravura ou estar integrando uma das atividades que esteja em curso no nosso calendário. Pessoal, estou aqui com a Sheila da Silva, ela é diretora do X13, um grupo de dança que faz parceria, né, que está em um dos espaços Hansen. Sheila, você poderia nos dizer como é essa parceria do Hansen com o grupo? Claro, posso sim. Então, na verdade, a gente estava com uma dificuldade no grupo X13 com a questão do espaço para ser a sede do grupo X13. E aí a gente teve um pouco dessa dificuldade, foi aí que a Fundação Hansen apareceu e falou que poderia entrar como parceira do grupo da gente. E aí cedeu uma sala, que é a sala que a gente tem lá em um dos espaços da Fundação, que é o Espaço Cultural, onde lá é aberto para esses grupos culturais de Cachoeira. E aí cedeu e lá ficou agora. Hoje a gente participa de lá do Espaço Cultural, que hoje é a nossa sede do grupo X13, que a gente está lá nesse Espaço Cultural, junto com os outros, que tem um grupo de capoeira, tem um grupo de jiu-jitsu também, fora a gente que já utiliza o espaço agora. A gente já tem mais ou menos uns 4 anos que a gente participa de lá da Fundação.
É uma parceria maravilhosa, principalmente por causa dessa dificuldade que a gente estava passando, de não ter um espaço, e como a gente atua na cidade, então a gente estava muito preocupado de como a gente conseguiria manter o grupo e manter os nossos ensaios. E aí, então, essa parceria veio no momento mais difícil que a gente precisou, e a gente é muito feliz de ser parceiro da Fundação Hansen Bahia. A nossa parada final é um ponto de chegadas e partidas, a Estação Ferroviária Central da Bahia. Construída no século XIX, quando São Félix era conhecida como cidade industrial, por ter sido a maior exportadora de charutos da República, a estação foi fundamental para o transporte de pessoas e mercadorias, ligando a capital ao interior do estado. O trem ainda passa por aqui, mas não para. Afinal de contas, um dos principais marcos do desenvolvimento econômico e social do município está em ruínas. Ao menos, ainda podemos ouvir as memórias. As pessoas da minha geração, principalmente aquelas que moram aqui ao lado, como eu ainda moro, no alto da estação, a gente se acostumou, né, com o barulho do trem, com o movimento dos passageiros, com a relação com os ferroviários e suas famílias, com a ideia de que éramos cidades irmãs de Açu, enfim, com essa dinâmica que o trem trazia, né? Essa coisa da movimentação do trem. A gente se habituou com o barulho, se habituou a contar as horas com o relógio, né, da estação, enfim. As memórias do trem são, para mim, as melhores. Essa estação era, assim, um grande formigueiro, não é? Porque vinha trem de vários locais e essas pessoas paravam aqui para dormir. A economia do município ganhava muito com isso. Eu me lembro das pessoas vendendo lanche, vendendo N coisas aqui, além de que nós tínhamos empregos. Isso aqui gera muito emprego. A ferrovia gera muito emprego. É como eu falei, a gente tinha casas alugadas a ferroviários, a pessoas que precisavam estar aqui no circuito da ferrovia com as suas famílias, enfim. Muito do declínio da cidade vem também da retirada do trem de passageiro. E assim, em termos culturais, era a possibilidade da gente estar interagindo com outras pessoas, com outras culturas, com outros valores. A nossa relação, por exemplo, com as pessoas do sertão, advém daí, né? A gente está aqui no Recôncavo e tinha contato com pessoas de João Amaro, de Açu, e é outra cultura, outra forma de ver o mundo. Mas também tinha intercâmbio, né? A gente mandava a nossa peditinga, recebia rapadura, enfim. As percas são enormes em todos os sentidos. Hoje, se a gente tivesse um trem de passageiros ainda circulando, a economia da cidade estaria numa condição melhor. O turismo teria outra via de acesso, né? Outra forma das pessoas chegarem, que não pelas rodovias. E a cultura ganharia com essa troca, que é sempre importante a gente estar trocando com outro, né? Com o diferente. Essa diversidade é que de verdade faz a cultura girar. Zé Geraldo, São Félix é reconhecida como um patrimônio cultural do Brasil. Conta pra gente o que faz a cidade receber esse título. Então, São Félix tem esse título muito importante, que valoriza a nossa cidade. Ele foi obtido em 2010 pelo IFAM. Né? A gente só se passear pelas ruas de São Félix, você vai ver a arquitetura de São Félix, as edificações, né, do passado, né, que caracteriza bem aqui a cidade, edificações que funcionam tanto administrativo, como moradias, também como locais religiosos. E quando você passeia pela cidade, você acaba respirando esse ar, né, da arquitetura, a parte urbanística da cidade, mostrando bem o que é São Félix lá do passado. Então é um título muito importante para a cidade, que vai valorizar sim nossa cultura e o turismo. Um conjunto de monumentos, construções e a própria história fazem de São Félix realmente um patrimônio. E é da Bahia! É isso mesmo, Gabi. Eu ficaria aqui mais um pouquinho, mas o Recôncavo Baiano é enorme e ainda tem muitos lugares para a gente visitar. Meninas, bora pro próximo? Bora! Então a gente espera você lá, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijinhos!